Salve, turma querida! É uma grande honra e um prazer enorme estar com vocês aqui no Alicerce Concursos. E me apresentando, eu sou o professor Diogo Silva, professor de Geografia, de História, de Atualidades, trabalho também com Direitos Humanos. Isso tem muito a ver com a minha formação, né? Eu sou professor formado pela FEFELESH, Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, com pós-graduação lá, pós-graduação na PUC, e sempre trabalhei com concursos públicos com essas disciplinas ligadas a humanas, uma vez que a minha formação ligada a ciências sociais, a história, a geografia, me permite transitar por essas áreas do conhecimento, áreas ditas específicas, mas que me interessam muito, e eu entendi que esse caminho nos concursos públicos precisava ser trilhado e cuidadosamente, e havia poucos professores que se interessavam por esse campo, e aí acabei me especializando. Há mais de 10 anos trabalho com questões ligadas a esses temas, e portanto você pode me ver por aí, já que a gente trabalha em vários cursos do Brasil, já gravo, né? Tenho meus endereços no Instagram, @profdiogo, que é só me seguir também, se tiver interesse, né, enfim, procurar conhecer. A gente vai depois disponibilizar isso para você ter acesso. Não vou ficar, acho que a gente vai se conhecer ao longo desse curso, né, que eu inicio hoje gravando geografia, e especialmente a geografia do Brasil relacionada ao mundo, e os tópicos conforme edital, né, que são sugeridos. A gente vai seguindo pelas provas anteriores e adaptando. Quando a prova aparece, sai o edital, se tem alguma correção, a gente volta aqui, regrava. Então não vejo isso, sai na frente aquele que começa a estudar antes, sai na frente aquele que pega o edital da prova anterior, bota aí para trabalhar, e com o material que o Alicerce disponibiliza para você, e a gente colocando também questões pertinentes ao tema abordado na aula, eu entendo que você constrói um ciclo virtuoso no sentido de estar adiante na sua preparação, mesmo aqueles que estão iniciando com edital, estão com um tempo saudável e apto para... Sempre, lógico, a gente entende que você que comprou o curso após o edital está com tempo e tem condições de concorrer. Quem comprou antes tem um tempo maior, é óbvio, isso não é muito era lógica, né? É o tempo. Mas em todos os casos a gente prepara você para que com o material, com as aulas gravadas e com a apostila, você consiga voar e finalmente atingir, né, a sua meta aí. Então essa é a proposta do curso, pensada pelo nosso coordenador Itamar, que me orientou, né, nessa gravação, e é isso que a gente abraça aqui e se empenha em dar o nosso melhor, fazendo até uma aula. A gente vai procurar dividir os temas em blocos de 20 a 30 minutos com questões, passa um pouco às vezes, voltam, mas é o nosso norte. A gente não vai terminar um tema por causa de 2, 3 minutos, a gente vai avançar, e se concluir o tema também não vai ficar enchendo linguiça. Tá? Então esses minutos iniciais se dedicam a apresentar o curso, que eu vou trabalhar geografia, e como é que a gente pensa. Mas nada melhor do que você assistir a aula, e vamos lá, sem mais delongas, tá? Então, prazer enorme, vamos dar início aí, tá? Eu vou mudar os slides, vou andando, deixo aqui, ó, novamente o nome do curso, e já modifico, ficando pequeno. Por exemplo, vou ficar pequeno aqui, ó, aparecer para você, tá? Então às vezes eu desapareço, fica só o texto, que eu considero que o slide não é tão necessário a minha imagem aí, tá? Então o tema desse bloco, eu vou chamar de bloco 1, só por uma questão de organização. Bloco 1, o fundamental é ver o tema: o Brasil no mundo, localização e extensão. Eu considero que o Brasil no mundo, eles abriram a brecha de localização e extensão, mas eu entendo que
estão vinculando o Brasil, pensando como a localização e a extensão, constrói uma geopolítica do Brasil e insere o Brasil no contexto atual, tá? Não é só puramente a gente vai concluir essa aula dessa forma. Vamos lá. É o título o subtítulo que o edital sugere, tá? Então deixa eu sair daqui. Localização geográfica do Brasil, ponto 1. Então, por que é importante? Porque você vai ver que nós vamos trabalhar com clima, biomas, fuso horários, relações internacionais, a própria mobilidade, a divisão regional do Brasil. Então, quando eu sei onde o Brasil está e o tamanho do Brasil, eu consigo fazer associações, por isso a gente começa com esse beabá, falando aliás, o nome oficial do Brasil, né? Isso é legal de falar, República Federativa do Brasil, com aproximadamente 210 milhões de habitantes. Esses são elementos fundamentais, mas depois eu falo da estrutura, da divisão regional. Mas é importante a gente, né, quando está lá, qual é a altura, qual é o peso, onde é que mora, como se fosse uma radiografia inicial do Brasil, tá? Então, qual continente pertencendo? O continente americano. Isso é um erro comum, as pessoas, não, a gente pertence à América do Sul. Isso é um subcontinente, tá? Já que as Américas é composta pela América do Norte, América Central e América do Sul. Nós ocupamos na América do Sul centro-oriental, o oceano que é banhado unicamente, nós somos banhados unicamente pelo Oceano Atlântico, né? E na costa marítima nós temos 7.000 quilômetros, isso que é a sigla MRE. Ou quando você pega as entrâncias, né, do Brasil, porque você sabe que o litoral não é uma linha reta, então, considerando as curvas, nós chegamos a 10.000 quilômetros de litoral. Tá? Então, isso é importante a gente esquecer, nos grandes parceiros da localização brasileira. E como é que é a localização do Brasil em hemisférios? Vamos especificar mais o Brasil agora. O território brasileiro é atravessado por duas linhas imaginárias, né? Nós temos várias linhas imaginárias, nós vamos decorar e guardar duas, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, né? Então, mas veja, a gente não é cortado pelo meridiano de Greenwich, só pela linha do Equador. A gente tem que pensar como é que o meridiano de Greenwich está em relação ao Brasil. Em relação que divide a Terra em leste e oeste, ou oriental e ocidental, o Brasil está integralmente a oeste do meridiano de Greenwich, porque ele passa na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? Então, nós estamos no hemisfério ocidental, oeste. O que isso quer dizer? Que todo o seu território esteja a oeste de Greenwich, o que, por sua vez, define 4 fusos horários oficiais, todos com horas atrasadas em relação ao tempo universal coordenado, que é chama UTC, a sigla. Então, o que isso quer dizer? Então, eu vou fazer aqui com a minha mão, né? Tá lá a Terra, cortada ao meio, né? Então, nós estamos pensando em... Deixa eu fazer aqui, porque se você é o contrário, né? Oeste e leste, nós estamos totalmente a oeste. Olhando para o globo de frente, você vai olhar Brasil, América, né, Estados Unidos, tal. Você vê lá uma linha que corta ali a Inglaterra, nós estamos todos para o lado de cá, que é oeste, né? Então, nós vamos ser divididos em 2 hemisférios, né, leste e oeste, e norte e sul. Então, como pegasse um queijo, dividisse ao meio em 2 vezes, né? E localizasse o Brasil nesse queijo que você está cortando em 4 pedaços, numa vertente de cima e embaixo e outra de lado a lado, tá? Para transformar a nossa linguagem aí. Tá? Então, o meridiano de Greenwich não passa no Brasil, mas por isso que nós estamos totalmente a oeste dele. Bora para o próximo. O que ficou daquele slide anterior, Diogo? Ficou a importância de nós estarmos na América do Sul e
banhado unicamente pelo Oceano Atlântico. Em relação à linha do Equador, esse divide a Terra em norte e sul, alto, cima e baixo, né? E o Brasil, esse passa no Brasil. Então vamos lá. Essa é uma coisa importante. O hemisfério sul contém a maior parte do território brasileiro, 93% do Brasil. Cuidado, qual é a pegadinha? Já estou te alertando. O Brasil está totalmente no hemisfério sul. Não. E o Brasil também, outra linha que passa é o Trópico de Capricórnio. Quem já chegou em São Paulo por algumas estradas, especialmente a Ayrton Senna, ele tem lá uma placa. Aqui passa o Trópico de Capricórnio, é uma linha imaginária, que passa o estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O que faz com que a região sul do Brasil se localize na zona temperada do sul. Porque a zona sul, a região sul do Brasil, está abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, Diogo, faz com a sua mão para eu entender. Faço, não tem problema. Está lá a linha do Equador, que divide o Brasil ao meio. Tem aqui uma linha Trópico de Capricórnio. O Brasil está, a maior parte dele, nesse intervalo aqui. Então, no hemisfério sul, com um pedacinho no hemisfério norte, e a maior parte dele entre esses dois trópicos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Onde é que está o Trópico de Câncer? Está lá para cima, lá no hemisfério norte. Tá? Então, guarda isso. Tá? E que está abaixo do Trópico de Capricórnio? É a região sul do Brasil. A gente vai ver isso no mapa, tá? Eu coloquei um mapinha para você olhar. O hemisfério norte contém uma pequena porção, 7%, o estado do Amapá, Roraima, Pará e Amazonas. O que isso implica? Predomínio de climas quentes e tropicais no Brasil. Então, por isso, como eu falei, a nossa maior área está na zona intertropical, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Vamos visualizar isso em mapa, tá, pessoal? Quer ver? Aí, ó. Aqui, olha lá. Ponto de atenção. Hemisfério norte e sul, você está vendo lá o Trópico eu tentei clarear, mas, enfim. O Brasil se estende do hemisfério norte até a posição temperada sul, zona temperada sul, maior parte do território brasileiro, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, e a pequena porção abaixo do Trópico é aquela linha pontilhada ali. A linha amarela é a Greenwich, não passa pelo Brasil. A linha do Equador é a linha azul entre os dois trópicos. Tá? Então tá aí a representação daquilo que a gente leu antes. Limites e fronteiras do Brasil. Fronteira terrestre. O Brasil possui uma das maiores fronteiras terrestres do mundo, 16 mil quilômetros. Pronto, um problemaço para a gente resolver. Como administrar isso? Quais são os países vizinhos do Brasil? Todos da América do Sul, Suriname, Guiana Francesa, tá? Com algumas exceções. Lembrando que o Brasil detém quase 50% da América do Sul, 47,3%. Quem não faz fronteira com o Brasil? Chile e Equador. Por isso, guarda Chile e Equador, que fica mais fácil você guardar todos os outros países, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Guiana Francesa, Suriname. É melhor você guardar Chile e Equador, que fica mais fácil de você pensar nas fronteiras brasileiras e no tamanho que o Brasil ocupa da América do Sul, que é o subcontinente da América. Bom, tópico 2 do edital, extensão territorial do Brasil. O Brasil é classificado como um país continental, porque tem uma grande amplitude latitudinal e longitudinal. Ele é muito de norte a sul, leste a oeste. O Brasil tem esse tamanho aí, né? Qual é a área do Brasil, segundo o IBGE? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Guarda 8 milhões e meio, que está bom, 8 milhões e 500 mil. É o quinto maior país do mundo, em extensão, perde para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Às vezes ele parece em quarto ou em quinto se incluir as áreas aquáticas, dos Estados Unidos e da China, mas é o quinto, é o que mais aceito e é cobrado. Tá? Se você tirar o Alasca tal, aí o Brasil vai para quarto, fica usando terra. Mas vamos ficar com o quinto, só se ele abrir essa exceção. E nós estamos lembrando lá dos nossos bancos escolares, Pontos extremos, faz tempo que a gente não vê, mas tem atualização sobre isso. Quais são os pontos extremos do Brasil?
norte e sul, latitude, leste e oeste, longitude. São as medidas que a gente faz, né? Esse cálculo. Eles não pediram especificamente essa medida, então não precisa a gente ficar distinguindo isso. Mas tá aí, latitude se mede na distância norte-sul, é em graus, e longitude leste-oeste, tá? Então, no extremo sul, que é a latitude, é o rio Ialã, que é tradicionalmente Monte Caburaí, que é o estado de Roraima, né? Extremo norte, lá na ponta, lá em cima. E no extremo sul, Arroio Chuí, esse não atualizou, tá? O que atualizou foi o extremo norte, agora com satélite e tal. E qual é a distância? 4.394, você vai já observar uma coisa. Aí de leste a oeste, bom, lá no extremo leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. E no extremo oeste, para dentro do território, lá no Acre, no Rio Moa. Quanto é que dá? 4.319. Então, se você fizer a conta aí, dá quase 70 e poucos quilômetros, né, de diferença, e que dá o que a gente chama de equidistância. Apesar de a gente afunilar no sul, né, o Brasil tem um formato de um triângulo aí, as distâncias de norte a sul e leste a oeste são quase as mesmas, o que vai dar uma característica com fuso horário no Brasil, com muitos climas, muita vegetação, muita variação de temperatura. Por isso que o Brasil é rico, é importante e tem que ser pensado. A grande justificativa, se a gente fosse dar aula de história, quem é que manteve o Brasil desse tamanho? Foi Dom Pedro I, porque todos os nossos vizinhos se dividiram e o Brasil se manteve um único território, graças a Dom Pedro I. Tá aí, eu sugiro que, se você puder decorar, eu acho que vale a pena. Tá aqui, ó, um outro mapa para você visualizar aí, né? Com os pontos, e o que está dizendo o que é norte, sul, leste, oeste, ponto mais ocidental, ponto mais oriental também para aumentar. E aquela linha vermelha são 7.000 quilômetros de litoral de fronteira. Aí quando você entra nas entranhas, vira 10.000. E, né, 16.000 de fronteira terrestre. Maravilha. Bom, de leste a oeste vai dar a ideia de pensar 4 fusos horários, porque o meridiano de Greenwich serviu para isso também, né? Então, quem vai olhando para o mapa de frente para a esquerda, né, vamos facilitar a sua vida, o relógio atrasa. E o Brasil vai ter sempre uma hora atrasada, horas atrasadas em relação a Greenwich, que é a longitude 0. A partir de lá você vai contando cada 15 graus para o oeste, você vai diminuindo uma hora. Então, sempre essa ideia, se lá, sei lá, 0 horas, o Brasil é 1 hora menos. Então é 11, 10, 9, 8, né, porque são 4 fusos horários. Qual o fuso horário mais adiantado, que está mais perto de Greenwich, que é classificado pela UTC 2 horas? São as Ilhas Fernando Noronha, Atol das Rocas, é o Brasil das ilhas. É o fuso horário mais adiantado do Brasil, ficando 2 horas de Greenwich e 1 hora à frente de Brasília, que é o horário oficial. O nosso horário oficial é 3 horas em relação a Greenwich. Lembra, mas por que na Itália são 4 horas? Porque a Itália está para o outro lado, né? Então, para lá aumenta e para cá diminui. Então, em relação a Greenwich, cuidado. Porque você vai para na Europa, o pessoal fala que são 4 horas em relação ao Brasil. Depende do país da Europa. Nós estamos falando do Reino Unido, não estamos falando da Itália, que está mais a leste, né? Tem que ter o mapa mundi na cabeça. E região sul, sudeste, nordeste, Distrito Federal, Tocantins, Goiás, é a hora oficial do Brasil, tá? Para comunicação, transação, operação governamental. O terceiro fuso horário, 4 horas, que vai indo para a esquerda, está indo para Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, maior parte do Amazonas, do Pará, está 1 hora atrasada em relação a Brasília. Ainda tem o Acre, pessoal, que é uma pequena porção do Amazonas que tem aí 4 horas em relação, e 2 horas a mais que Brasília, tá certo? Então, desculpa, 5 horas, né? 4 horas é o fuso do Amazonas, fuso do Acre, como é conhecido. Então,
Fuso mais adiantado, que é o primeiro, fuso de Brasília, 3 horas, fuso do Amazonas, que são esses estados aí, e o lado extremo Acre, porque, como eu falei, o Brasil é muito, e leste-oeste é o que mide a hora. Muito bem, daqui a pouco a gente consegue fazer questões. Aí eu resolvi, como eu falei, eu fico com muito receio do edital vir com um outro tipo de ideia, querer conhecer mais o Brasil e o mundo, então essa frase é muito dúbia. Então vamos pegar a geopolítica, como é que o Brasil está inserido no mundo, não por essa extensão, fazendo essa ligação, aprofundando mesmo na aula, né? Então a geopolítica é um tema complexo, em constante evolução, que é o Brasil ligado ao mundo. Então o que a gente pode observar nesse contexto? Há uma crescente tensão e competição entre grandes potências, como Estados Unidos e China, a gente tem acompanhado isso no mundo, o que remodela todas as relações internacionais e cria desafios para o Brasil. Além do que, instituições multilaterais que são obrigadas a negociar com o mundo todo, como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, elas estão enfraquecidas diante da autocracia, que é o poder que comanda a China, e de Donald Trump nos Estados Unidos, que invalida o valor da ONU, né? Há uma ascensão de novas economias no mundo, especialmente a China e a Índia, né? E como é que é o posicionamento do Brasil? Isso a gente pega tudo no Ministério das Relações Exteriores, a gente pega isso tudo num consenso, não é uma opinião minha. Então, o Brasil busca preservar sua autonomia estratégica, seu ambiente de incerteza, né? Tantas guerras, somente 2 guerras aí que nós vivemos recentemente. O Brasil, isso já é da geopolítica dele, defende a paz e o diálogo, quer ser mediador, em alguns momentos não consegue, e é um membro-chave dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, que está quase se firmando como um bloco econômico, a grande discussão, se vai ter uma moeda própria ou não, que inclusive o Trump pediu para o Brasil não defender essa ideia, que também é importante vocês saberem, sul global. Tá? Então, são países, é um termo muito utilizado, apesar da Rússia estar no hemisfério norte, a maior parte dos BRICS, a maior parte do território dos BRICS está no hemisfério sul. E daí, historicamente, o hemisfério norte ter sido uma potência mundial e agora o tal do sul global. Tá? Estamos destrinchando bem esse começo, essa aula está mais devagar aí, mas a gente vai, para você pegar o jeitão de como a gente trabalha depois, pegando o jeitão, vai-se embora. Quais são os fatores e desafios? Economia e tecnologia no Brasil, para o mundo hoje. O país precisa se articular nas cadeias globais, 5G já tem a 6G, inteligência artificial. A questão ambiental e o clima, por abrigar a Amazônia, tem um papel central, está aí a COP30, em novembro. Autonomia e independência, o Brasil pertence ao Ocidente, mas nossa cultura tem ligação, por exemplo, muito mais com os Estados Unidos, com a Europa, com a língua que falamos, né? Mais uma dependência com o Oriente. Né? Como é que a gente equilibra essa relação, se a gente tem muita relação com a China, por exemplo, mas nossa cultura não tem nada a ver. Essa é uma grande contradição para a gente pensar. O Brasil está no centro dos grandes debates, buscando uma posição ativa e estratégica e transformar-se numa potência. Isso, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, isso vai variar muito, pode chegar à 7ª, está na 8ª posição. Isso, eu sempre prefiro que eles não vão perguntar se é 7ª ou 8ª, porque isso muda muito. Mas está ali, nesse bolo, 7ª, 8ª, 9ª, conforme outros países mudam também. E essas são as questões: tecnologia, dependência econômica e meio ambiente. É a pauta dos debates mundiais e o Brasil pensado no contexto mundial. Tá? E aí a gente pega o nosso tamanho e nossa riqueza. Muito bem. Qual a conclusão que a gente chega dessa parte teórica aí, para a gente associar essa apresentação do Brasil? Podem ler, né? É uma potência regional com projeção global. Quais são as vantagens geopolíticas da extensão? Dimensão continental, garante diversidade de recursos naturais, por sermos tão grande, hídrico, energético, ecossistema Amazônia cerrado. Nós somos fundamentais para a segurança e economia global, segurança alimentar, né? Isso dá um poder de barganha para a gente.
quando se vai discutir alimentação, energia e clima. Na América do Sul, temos quase metade do continente, fronteira com todos os países, exceto Chile e Equador, é um líder natural e centro de gravidade da segurança regional. Sabemos as limitações, né? O Oceano Atlântico, mais de 7 mil, ajuda o Brasil a ter porto em todas as regiões e uma posição geoestratégica no Atlântico Sul. Precisa investir muito nisso aí. Na zona tropical, como a gente falou, favorece a agropecuária e os biocombustíveis. Então veja como a gente está pensando, o clima está ajudando a gente a pensar no clima, a posição do Brasil está ajudando a gente a pensar no clima. Quais são os desafios? Como eu falei, vigilância e segurança das fronteiras, narcotráfico aí, clima organizado, infraestrutura para cobrir esse território todo, ferrovia, né, integrar o território, um desafio desde que o Brasil é Brasil, e vencer as disparidades regionais, porque nós não tivemos um crescimento historicamente trabalhado, né? Bom, com isso, eu quero deixar questões com vocês que caem em concursos, né? Então vamos lá, rapidinho, dá para a gente matar nesse tempo que nos resta. O Brasil é o quinto maior país do mundo em área total, analise as afirmações abaixo. O território brasileiro está totalmente situado no hemisfério norte e a partir do meridiano de Greenwich. Falamos isso, correto. O Brasil é cortado pela linha do Equador e Trópico de Câncer, pessoal, pegadinha, né? Tudo bem que está entre o clima tropical, mas é Trópico de Capricórnio. Olha que interessante. Se a 2 está certa e a 1 está errada, eu elimino a A, eu elimino a C, e eu elimino a D e eu chego à resposta. A letra B, apenas lendo duas das afirmações. Então, como eu sei que a 2 está errada, se você sabia que é Trópico de Capricórnio, você guardou isso, você já matava essa questão, sem precisar ler as outras. Mas a terceira está certo, 93% do hemisfério sul, e é o Trópico de Capricórnio que atravessa a parte sul do Brasil. Gabarito letra B de bola. Tranquilo, né? Vamos para a próxima, para a gente poder fazer o máximo possível. A grande extensão territorial do Brasil é uma característica marcante, e é correto afirmar que o Brasil tem dimensões continentais, faz fronteira com todos os países. Cuidado quando aparece todos. Fizemos com a exceção, não é exceção, não é Uruguai, é Chile e Equador. Ele está fora. O único país que o Brasil não possui limite são Colômbia e Equador. Começou por C, né? Se você não guardou que é o Chile, ele podia cravar essa aí. Não é B, está errada. O Brasil é banhado por 2 oceanos? Não, então queria até construir uma estrada de ferro ligando o Brasil ao Peru para poder ter esse acesso, né? Errado também. A resposta correta, letra D, informações que nós já lemos. Quinta potência do mundo, litoral, Oceano Atlântico, deve vir com uma questãozinha sobre isso, misturada com outras questões, mas acho que a gente está até colocando a mais para vocês aí. Letra D, tá? Tem um comentário aí das questões. Última questão para tentar cravar os 30 minutos, geralmente eu costumo passar. A posição do Brasil na América do Sul tem forte impacto. Pessoal, eu estou indo direto porque não dá tempo de eu deixar você responder, senão vai ficar muito longa a aula. Então, quando chegar nas questões, dá um pause e tenta fazer, sem olhar o gabarito embaixo, tá? E testa a aula, o seu conhecimento da aula com as questões. Maravilha? Voltando. A posição do Brasil na América do Sul tem forte impacto geopolítico e econômico, ocupa, veio uma opção de coisa aí, na hora que eu fui copiar e colar, 47% do subcontinente, está totalmente localizado no hemisfério sul, mas apenas na zona intertropical, não está totalmente, né, pessoal? Tem uma parte no hemisfério norte. É o único país sul-americano que possui tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. O único país? Não, tem outros. Isso é uma pegadinha, né? Guiana, Suriname, tem lá, aqueles países do extremo norte estão também sendo divididos. Possui 2 fronteiras, Colômbia e Equador também, são cortados pelo Equador. A Colômbia e o Equador também são, tá? Desculpa, só tá aí a correção da B. 10, sendo a Venezuela e o Chile as 2 exceções, de novo isso.
incorreto. Está aí os nove países que o Brasil faz fronteira, preciso guardar 2. Não faz fronteira com Chile e Equador e sua costa é banhada unicamente pelo Oceano Atlântico. Letra D de dado. Tá, pessoal? Você está vendo que repete o tipo de pergunta sobre a localização do Brasil e sua implicação, até acrescentamos esse elemento da geopolítica aí. Então, esse bloco é o mais suave, é o mais tranquilo. Estou te apresentando o nosso Brasil no mundo, conversamos sobre uma questão até ligada à geopolítica, para não ficarmos na mesmice, e agora a gente vai pegar o desdobramento desse território brasileiro e vamos falar de clima, vegetação, mobilidade e outras questões mais, tá? Me despeço aí desejando a vocês bons estudos, deixa eu ficar pequenininho, e muito feliz por iniciar esse trabalho no curso Alicerce, tá? Eu sou Diogo Silva e vamos dar sequência, eu vou chamar de bloco 1 e bloco 2, sempre você vai ter o nome do bloco 1, do que aquele bloco trata, tá? Nas nossas aulas. Então, não fique, se você tá, você vai ver que está todo, vamos ticar todo edital com cada tema proposto aí. E eu numero para uma questão de organização minha. Forte abraço, até o próximo bloco. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.